sólido geométrico simples, a esfera é encontrada em frutos, corpos celestes, maquinários, em vários esportes e num número incontável de outros exemplos. Objeto de estudo da geometria métrica, hoje vamos ver seus elementos e suas principais partes. Vejamos a definição de esfera e superfície esférica. O conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias a um ponto C são menores ou iguais a R, é, por definição, a esfera de centro C e raio R. O conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias a um ponto C são iguais a R, é, por definição, a superfície esférica de centro C e raio R. A esfera é também o sólido de revolução gerado pela rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Enquanto que a superfície de uma esfera é também a superfície gerada pela rotação de uma semicircunferência com extremidades nesse eixo. Esfera é sólido. Superfície esférica é apenas a casca da esfera. Vejamos como calcular o volume da esfera e a área da superfície esférica. Sendo R o raio da esfera, seu volume é dado por 4/3 de π r ao cubo. A área da superfície de uma esfera é igual a 4π r ao quadrado. Todo corte ou secção plana na esfera é um círculo. A distância dessa secção, desse plano secante, ao centro, o raio da secção e o raio da esfera relacionam-se através do Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados da distância do plano secante ao centro e do raio da secção é igual ao quadrado do raio da esfera. Vamos pôr em prática. Imagine uma laranja que é seccionada a 3 centímetros de seu centro. E a secção, o círculo, tem área 16π centímetros quadrados. Vamos calcular o volume da laranja e a área de sua casca esférica. A área do corte é a área de um círculo e vale 16π centímetros quadrados. Então, πr ao quadrado vale 16π. Simplificando, temos r ao quadrado é igual a 16. Extraindo a raiz quadrada, r igual a 4. O raio da secção vale 4. Por Pitágoras, temos que o raio da esfera ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. R ao quadrado igual a 9 mais 16, 25. Extraindo a raiz quadrada, temos r igual a 5. Se temos o raio da esfera, é possível calcular o seu volume, 4/3 de π r ao cubo. E é possível também calcularmos a área da casca esférica, 4π r ao quadrado. Vamos então ao cálculo. O volume fica 4/3 de π 5 ao cubo. 4/3 de π vezes 125. 500/3 de π. A área fica 4π 5 ao quadrado. 4π vezes 25, 100π centímetros quadrados. Vamos resolver agora um outro exercício que trata sobre partes da esfera e partes da superfície esférica. Me acompanhe na tela. Uma laranja pode ser considerada uma esfera de raio R composta por 12 gomos iguais. Calcule a superfície total e o volume total de cada gomo. A área do gomo é composta pela área de 2 semicírculos de raio R e pela área da casca do gomo, que na geometria chamamos de fuso esférico. A área do fuso é obtida através de uma regra de 3 simples. A área do fuso está para um gomo, assim como a área da casca esférica, dada por 4πr ao quadrado, está para 12.
A área do fuso fica igual a 4πr² sobre 12, que simplificado resulta πr² sobre 3. A área do gomo é composta também pela área de dois semicírculos de raio R. A área de cada semicírculo é igual a πr² sobre 2. Portanto, a área do gomo é igual a 2 vezes πr² sobre 2, área dos dois semicírculos, mais πr² sobre 3, área do fuso. Simplificando e tirando o mínimo, temos como resultado área do gomo igual a 4/3 de πr². Nos resta agora calcular o volume de cada gomo. Na geometria, um sólido como o gomo é conhecido como cunha esférica. Vejamos como calcular o volume da cunha. Neste exemplo, 1/12 do volume da esfera. 1/12 de 4/3 de πr². Simplificando, temos πr³ sobre 9. A secção de uma superfície esférica por um plano secante nos fornece duas superfícies. Essas superfícies são conhecidas como calotas esféricas. Já a esfera fica dividida em duas partes, dois sólidos. Esses sólidos são conhecidos como segmentos esféricos. Vejamos uma questão de aplicação. Chama-se calota esférica a região determinada pela secção da superfície de uma esfera de raio R por um plano, cuja distância até essa superfície é h. A área da calota é calculada por A igual a 2πr vezes h. Para construir um exaustor eólico, desses que se vê com certa frequência nas coberturas de certas empresas, um fabricante projeta uma superfície esférica de 10 decímetros de raio e retira duas calotas, interceptando a superfície por dois planos paralelos, cada um distante 6 decímetros do centro. A parte superior será fechada e a inferior permanecerá aberta para ser encaixada na cobertura. Qual o custo total do exaustor se o preço do decímetro quadrado do material usado para sua construção é de 40 centavos de real? Inicialmente, vamos calcular a área da superfície esférica e retirar e subtrair a área das calotas. A área da superfície esférica é 4π10², 400π, já que o raio da superfície vale 10. A área de cada calota é dada pela fórmula 2πr vezes h, comumente fornecida no enunciado. A área da superfície esférica é 4π10², 400π, já que o raio da superfície vale 10. A área de cada calota é dada pela fórmula 2πr vezes h, fornecida no enunciado. A medida h corresponde à altura da calota e é igual à diferença entre o 10, raio da superfície, e o 6, distância do plano secante ao centro da superfície. 10 menos 6, 4. E a área da calota fica 2π, 10 vezes 4, que é igual a 80π. Subtraindo as duas calotas da superfície esférica, temos 400π menos 2 vezes 80π. 400 menos 160, 240 π decímetros quadrados. Segundo o projeto, a tampa deverá ser fechada. Vamos então calcular a área dessa tampa. O raio da secção é facilmente obtido aplicando Pitágoras. r² mais 6² é igual a 10². r² igual a 100 menos 36, 64. R é igual a 8, 8 decímetros.
A área dessa tampa, portanto, vale π8², 64 π decímetros quadrados. A área total do exaustor resulta 240 π mais 64 π, 304 π decímetros quadrados. Como o custo do exaustor é de 40 centavos por decímetro quadrado, o custo total desse exaustor será de 0,40 multiplicado por 304. R$ 121,60. Vamos fazer mais uma questão de aplicação para que você consiga fixar bem esses conceitos. Me acompanhe na tela. Um copinho de sorvete, em formato de cone, tem 7 centímetros de profundidade, 4 centímetros de diâmetro no topo. E tem aí colocada uma concha esférica de sorvete, também de 4 centímetros de diâmetro. Se o sorvete derreter, ocorrerá transbordamento. Para saber se ocorrerá transbordamento, basta compararmos os volumes do copinho e do sorvete. O volume do copinho é o volume de um cone, 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de π é r² vezes a altura. Se o diâmetro no topo vale 4 centímetros, r igual a 2. O raio vale 2. E o volume do copinho é 1/3 de π, 2² vezes 7. 28/3 de π centímetros cúbicos. O volume do sorvete é o volume de uma esfera. 4/3 de π r². Como o raio da esfera também vale 2 centímetros, então o volume do sorvete é 4/3 de π, 2². 32/3 de π centímetros cúbicos. Comparando os volumes do copinho e do sorvete, observamos que ocorrerá transbordamento, caso esse venha a derreter. Hoje vimos como calcular o volume de uma esfera, a área da casca esférica e de partes da esfera. Na próxima aula, vamos relacionar a esfera com outros sólidos. Isso aparece com bastante frequência no vestibular. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.